Olá pessoal, dando sequência ao vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês um pouco sobre a interface do AutoCAD e como começar um arquivo novo, né? Mostrei também para vocês como ligar a nossa barra aqui de propriedades, né? As funções, porque nós vamos utilizar agora nas próximas etapas de desenho. Então, nessa parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas configurações que a gente faz antes de começar a desenhar, tá? Qualquer informação que vocês queiram colocar em prática no AutoCAD, vocês podem vir pelos botões aqui na nossa barrinha, tá? Ou digitar um atalho no teclado. Essa informação ela vai aparecer na nossa barra de comandos e não há necessidade de nós virmos com o mouse aqui embaixo para digitarmos o comando. Então, em qualquer lugar que o seu mouse estiver posicionado na tela, você já consegue dar um comando para que o AutoCAD execute determinadas funções. Então, a primeira delas, nós vamos configurar a unidade de medida do nosso programa, tá? Essa configuração ela é muito importante para que todos os desenhos que a gente faça estejam de acordo com a unidade de medida decimal, que é a unidade que nós utilizamos para desenho, e também estejam adequadamente configurados os ângulos para que nós possamos desenhar. Então, o atalho que vocês vão digitar é a letra U e a letra N, tá? Então, vocês digitam o atalho e confirmam com o Enter. Assim que vocês confirmarem com o Enter, vai aparecer essa tela de unidade de desenho, onde nós temos as configurações básicas para determinarmos as unidades do nosso AutoCAD. Eu mostro essa tela porque eu acho importante a gente saber configurar também, mas porque geralmente nós mexemos, às vezes, assim, no nosso computador, mas também no escritório, na faculdade, e pode ser que nesses locais estejam desconfigurados os softwares, tá? Então, eu acho importante aprender a fazer essa etapa, justamente para sempre deixar certinha a unidade de medida. Então, vocês digitaram o Enter, apareceu a tela de desenho. Aqui no Lente, do lado esquerdo, nós temos o tipo, tá? É o decimal. Se o de vocês já estiver decimal, está correto. Mas sempre que vocês forem conferir, né, abrir um AutoCAD novo, digita o Enter e confere se está essa unidade. Por quê? Porque tem outras opções e vocês vão verificar que não são opções das quais a gente utiliza para inserção de medida, como, por exemplo, fração ou polegadas, né? Ó, então, nós utilizamos a decimal, que é aquela que a gente utiliza para milímetros, centímetros, metros, tá? A precisão, nesse momento, eu vou sugerir que vocês coloquem com 0, tá? Para ele arredondar o nosso número, para que o nosso projeto não tenha muitas informações de numeração. Isso pode atrapalhar na hora de desenhar. Mas, em alguns momentos específicos, nós podemos clicar aqui e aumentar, sim, a quantidade de zeros. Na nossa aula onde tiver essa situação, eu vou explicar para vocês quando mudar, tá? Aí aqui do lado direito nós temos o ângulo também é uma graduação decimal e a precisão dele também 0. Nós temos aqui embaixo uma opção Clockwise. O AutoCAD ele tem o sistema dele de ângulos no sentido anti-horário, tá? Isso é o comum do programa, mas a pessoa também pode clicar aqui e ligar o sentido horário. Nesse momento, como vocês ainda não utilizaram bem o programa e eu não expliquei ainda como faz a linha em ângulo, eu acho melhor a gente não mexer aqui, tá? Na parte de escala de inserção, nós vamos utilizar a unidade em milímetros. Tem a possibilidade de usar em centímetros ou em metros diretamente, só que isso vai influenciar depois na hora de desenvolver nossas cotas, nossos textos e também a montagem da nossa prancha de impressão. Então, eu considero mais fácil deixar uma unidade em que todos trabalhem, que é milímetros, tá? E aí, depois, quando nós formos utilizar a parte de impressão, configurações de textos e cotas, eu explico para vocês como que a gente vai trabalhar. Na maioria dos desenhos técnicos, se trabalha também em milímetros, por isso nós optamos por essa forma de unidade de medida. A nossa parte de iluminação, o Lighting aqui International, nós não vamos utilizar, mas deixem sempre nessa primeira aqui,
tá? Terminou de configurar essa tela, a gente dá OK. Caso vocês tenham dúvida quando abrirem um projeto novo, se vocês configuraram ou não, é sempre só digitar o Enter e voltar aqui nessa ferramenta. A próxima etapa é nós configurarmos os pontos auxiliares e algumas outras funções do nosso AutoCAD. Essas ferramentas, elas ficam aqui embaixo, tá? Elas vão auxiliar o nosso desenho. As que estão cinzas, nesse caso aqui, ó, a partir desse quadradinho aqui para cá, estão desligadas, e as que estão azuis estão ligadas. O primeiro aqui da esquerda é o Grid Mode. O Grid Mode, ele tem um atalho F7 no teclado, que vocês podem apertar para ligar e desligar, tá? Então, eu também posso clicar no botão e ele liga e desliga. Do lado direito dele, nós temos o Snap Mode. O Snap é o ponto auxiliar. Esse Snap Mode, em relação ao grid, ele vai fazer com que nós possamos reconhecer esses pontinhos, quadradinhos aqui na tela na hora de desenhar, tá? Eu realmente não costumo utilizar, mas depois na parte de desenho eu mostro para vocês. Essa ferramenta aqui, Dynamic Input, que é a entrada dinâmica, ela é extremamente importante. Nos AutoCADs anteriores, ela não existia, então nós tínhamos que trabalhar de forma mais objetiva em relação às coordenadas absolutas e coordenadas relativas, e hoje ela tem algumas funções bem bacanas que vão facilitar o desenho de vocês. Uma delas é que se essa ferramenta estiver desligada, aquele atalho que eu digitei aqui ó, no N, por exemplo, no teclado, ele não vai aparecer. Eu dei um ESC para cancelar para mostrar para vocês. Ó, se eu desligar o Dynamic Input e digitar o N e for confirmar com o Enter, ele não aparece no meu cursor, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Essa é uma das coisas que modifica com essa função desligada. Eu vou ligar aqui novamente e em alguns momentos de desenho eu vou mostrar para vocês o que acontece quando ela está desligada, tá? Na prática. Mas uma delas é que ela não informa o tamanho de uma linha, por exemplo, a informação de algum desenho na tela. A outra ferramenta que nós vamos permanecer aqui com ela ligada é o Polar Tracking. O Polar Tracking, o atalho dele é o F10 no teclado. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar a posição das linhas angulares, tá? No começo do projeto, ela vai ser interessante, porque ela vai dar uma linha auxiliar para vocês. Quando a linha estiver reta, ela vai indicar. E também vocês têm a opção de usar o modo ortogonal. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou mostrar também na hora que eu estiver desenhando, tá? Então, essas duas a gente tá com elas ligadas no momento. Aí, nós temos esse aqui que é extremamente importante, que é o Object Snap, que é o nosso ponto auxiliar. Ele vai mostrar para vocês, por exemplo, então, do ladinho dele ele tem uma flecha para baixo, a gente clica, tem outras opções também de acessar essa função, mas vou mostrar inicialmente aqui pela flechinha. Ele tem aqui os pontos, ele mostra quando nós estamos desenhando o ponto final de uma linha, o ponto mediano, o centro de um círculo. Então, ele tem várias funções, que depois eu vou ter uma tabelinha ali para vocês no sistema, indicando quais são as que eu utilizo, né, geralmente, e como ligar. Então, eu posso ligar aqui dessa forma e também por esse botãozinho aqui, Object Snap Settings, que são as configurações, tá? Vou clicar aqui para sair. Ou então, se eu quiser entrar ali naquela mesma função, eu posso digitar a minha função OS Enter. OS Enter vai abrir aqueles pontos que eu acabei de especificar para vocês, tá? Eu já liguei os meus pontos aqui, eu utilizo todos os pontos do lado esquerdo ligados, então, ponto final, que é o endpoint, midpoint, que é o centro de uma linha, o centro do círculo, né, o center, centro geométrico, o nó, quadrante, interseção, extensão, perpendicular e tangente. Então, geralmente, eu ligo essas opções que vocês estão verificando aqui na tela. Se estiverem todas ligadas, eu dou um OK. Uma coisa bem importante disso é que não adianta a gente configurar esses botõezinhos e ligá-los, e esse botão aqui não estiver azul, ele não está ligado à função, tá? Então, se eu clicar aqui, olha, está desligado,
ele está especificado os pontos que eu quero, porém a função não está ativa. Então, essa é uma das opções onde vocês precisam, além de configurar o que vocês querem que apareça, também nós temos que ligar aqui na lateral, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente desenha na nossa área de trabalho e também como que a gente faz uso dessas ferramentas que eu deixei ligadas aqui do lado esquerdo da nossa barrinha de propriedades.